Apresentação: Ernesto Marques. Ele é referência no Pelourinho, bairro que conheceu ainda criança e sempre envolvido na questão da revitalização do Centro Histórico de Salvador. Clarindo Silva, também chamado de Guardião do Pelô, ele que defende a união de forças para oxigenar esta que é uma das áreas da capital baiana que mais ama o Centro Histórico da nossa capital. Recentemente, casos de violência no Pelourinho ligaram o sinal de alerta do poder público. A gente acompanhou de perto isso. A gestão municipal, inclusive, criou uma prefeitura-bairro no local, prometeu intensificar a segurança. Sobre como vê o Centro Histórico de Salvador hoje e como tem contribuído para que ajude nas soluções para fortalecer o local, a gente conversa agora com o jornalista, escritor, poeta, compositor, agitador cultural Clarindo Silva, nos dando a honra de recebê-lo aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo, Clarindo. Um prazer. Bom dia, amigo. Prazer. Bom dia, bancada. Bom dia aos ouvintes. É uma emoção e uma alegria muito grande estar nessa casa, para poder falar daquilo que faz parte da minha vida, que é o meu querido Centro Histórico, Patrimônio da Humanidade, tombado em 3 de dezembro de 1985, mas que infelizmente nem sempre é visto como tal. É verdade, eu não posso deixar de fazer referência para quem nos acompanha pelo YouTube. O look, não é? Originalíssimo do senhor Clarindo Silva conosco aqui. Descreva pra gente aí. Isso aí como é que chama essa Fuxico. Fuxico, né? Fuxico. Tá aí um paletó, uma calça, uma gravata. Lindos, todos cheios de fuxicos. Isso é maneira de preservar a nossa memória cultural. Vovó Jacinta fazia muito isso. E minha mãe, Maria da Conceição, também fazia. E tem algumas coisas tradicionais que parecem que estão se perdendo. E há uns 15 ou 20 anos atrás, nós fizemos alguns desfiles de fuxico lá no Pelourinho, ou mais especialmente na Cantina da Lua. E a Neide Rego, uma grande parceira nossa, fez biquíni, fez paletó, fez coxa. Uhum. E eu fiquei com essa roupa, de vez em quando, algumas oportunidades como essa, não só de visitar a rádio, mas para o seminário que vai acontecer com nossos companheiros da área de turismo. Eu aproveitei e disse, eu vou mostrar a nossa cultura, a nossa arte e a preservação da nossa memória cultural. Traje de gala, né? Muito legal, Clarindo. Deixa eu te perguntar, como é que você, como um frequentador assíduo, não é? Empreendedor também do Centro Histórico. Exato. Como é que você descreve hoje essa realidade de segurança no Centro Histórico, aparente abandono também do local? Ou seja, quais seriam os principais desafios enfrentados nessa área, Clarindo? Olha, eu sempre disse que o Pelourinho é a área mais bem policiada do estado da Bahia. Infelizmente, quase tudo cai no colo da segurança, no colo da polícia militar, da polícia civil. Mas eu acho que o problema do Pelourinho é um problema verdadeiramente estrutural. Uhum. Onde envolve segurança, mas deveria envolver também juizados menores, conselho tutelar, Secretaria de Ação Social do município, do estado e Ministério Público, Secretaria de Cultura, porque o Pelourinho, qualquer parte do mundo que você chega, que fala do Pelourinho, as pessoas se emocionam e dizem que querem conhecer. E, de repente, se permite que um projeto de revitalização de 10 etapas está travado na 7ª etapa há alguns anos, o que significa dizer que faz com que 1.000 prédios que estão nos arredores, ou seja, até as transversais, porque o projeto de revitalização, as 10 etapas, ele não só atinge boa parte dali do Centro Histórico, fora do Pelourinho, mas vai até o Julião. O que significa dizer que as pessoas, às vezes, não sabem a importância do Pelourinho. E é uma área maior do que muitas cidades baianas do interior, se você considerar nós temos a poligonal mais ampla do Centro Histórico. Né? Imagina que ali nós temos 116 mil habitantes naquela. Acho que com o processo de esvaziamento tem muito menos. Mas eu entendo que... Eu falei o ano passado todo
em relação aos 200 anos da independência do Brasil. Eu acho que nós perdemos o trem da história quando não concluímos essas 3 etapas, Ernesto. Ao concluirmos essas 3 etapas, a gente ia dar a dignidade que é esse coração dessa cidade. Eu digo sempre que nenhum coração funciona se as artérias não estiverem oxigenadas. Quando eu falo das artérias do Pelourinho, estou falando da ladeira do Caminhão Novo, estou falando da ladeira do Taboão, estou falando da ladeira da Montanha, estou falando da ladeira da Praça, estou falando da ladeira do Monturo, estou falando da ladeira do Ferrão, estou falando da ladeira da Saúde, estou falando da ladeira do Pax. Preguiça, cantaram em versos de prosa por Gil e Elis Regina, mas, sobretudo, da Baixa dos Sapateiros. Sim. A Baixa dos Sapateiros é a Via Horta do Pelourinho. E você anda na Baixa dos Sapateiros, dói no fundo da alma da gente ver um prédio como o Cine Jandaia, Cine Teatro Jandaia. Por lá passaram grandes nomes da cultura e da arte brasileira, Vicente Celestino e outros tantos, e de repente você anda na Baixa Sapateiro, tem 10 lojas fechadas e 2 funcionando. Consegue enfrentar o shopping da Baixa Sapateiro, tem 72% das lojas fechadas. Então, e se nós conseguíssemos recuperar pelo menos 500 prédios desses 1.000 e tantos que estão arruinados e que, lamentavelmente, se destrói a Mata Atlântica para construir conjunto habitacional e deixam a coisa pronta, porque eu acho que se fizer um investimento de moradia, porque para ter conservação tem que ter vida. Tem que ter gente, né? Quais são essas potencialidades e oportunidades que não estão sendo exploradas no Centro Histórico de Salvador? Ou seja, como é que uma gestão mais efetiva, mais articulada poderia impulsionar o desenvolvimento econômico e social ali da região, Clarindo? Olha, eu acho que as 3 instâncias, governo federal, governo estadual, governo municipal, o que se, digamos, clareou um pouco com a vida do ministro agora, quando ele fala, inclusive, na questão da educação. Eu tive a oportunidade de oferecer um livro nosso a ele e ao governador. Está falando do Flávio Dino? Com a carta de ABC dentro. Uma carta de ABC. Deu a cartilha do Major Cosme de Farias também. É um facsimile da carta de ABC de Major Cosme de Farias, em 1972. Como ele distribuiu essas cartas de ABC pelo cortejo do 2 de julho, eu mantenho a tradição e todo ano eu distribuo. Mas voltando um pouco a essa questão do... Eu acho que se nós restaurarmos o Pelourinho, parte, eu não sei, porque dói você subir ali a 28 de setembro. Do jeito que está, né, Clarinho? E ver a primeira escola de belas artes do Brasil na em condição ruínas, que está. quase, né? Do jeito que está, é verdade. Não sei qual é o compromisso que essas pessoas têm com a nossa memória cultural. E é um prédio que já foi sede de uma secretaria importante, que era a Secretaria de Serviços Públicos, né? Numa época em que grandes projetos saíram dali, né? Da cidade, é verdade. Roberto Pinheiro, secretário, acho, de projetos especiais. Se me pergunta, vontade política. Imagina se a gente consegue agora no dia 2 de julho entregar o Brasil, não entregar a cidade não, o Centro Histórico de Salvador, o Pelourinho restaurado. Porque quem quiser entender que 7 de setembro de 1822 foi a verdadeira independência desse país, que entenda. Agora, eu acho que a grande independência desse país se deu no dia 2 de julho de 1823. No ano seguinte. Quando os nossos antepassados saíram de Cachoeira, de Cabrito, de Pirajá, entrou pelo Centro Histórico, ali é que se travou a grande batalha, inclusive com a questão com o apoio de algumas tropas de Pernambuco. E tem algumas, eu não tenho, digamos assim, uma prova histórica, mas algumas pessoas dizem que na hora o corneteiro, né, o comandante mandou tocar recuar e ele resolveu tocar avançar. E que trocou o tom da corneta lá, né? Então, isso foi que nos deu a grande vitória. E temos a honra de dizer, olha aqui no Terreiro de Jesus. Ali é que se travou a grande batalha, os caras desceram ali para Corte da Faculdade de Medicina, e graças a Deus, aí fala, a independência da Bahia, a independência do Brasil. Exatamente. E se perde o trem da história quando nós poderíamos ter avançado muito. E tem uma questão, cultura. Esse país, no dia que os nossos governantes tiveram a sensibilidade de saúde, educação e cultura, pensarem um pouco em Paulo Freire, pensar um pouco em Darcy Ribeiro, pensar um pouco no genial Anísio Teixeira.
Então, quando se faz isso, a gente está jogando para cima. O Pelourinho é mágico. Qualquer parte do mundo você chega falando Pelourinho. Nós ganhamos um prêmio lá em Madrid, uma melhor caipirosca do Brasil. Cada galardoado tinha 3 minutos para falar. Quando falo no Pelourinho, eu me emociono, se deixar eu falo o dia todo. Por favor, fique à vontade. E aí, eu comecei a falar, cada galardoado tinha 3 minutos. Aí alguém me fez sinal de lá que eu estava falando muito. Eu pedi desculpas. E o cara estava sendo meu intérprete, um angolano. Ele disse, estou todo arrepiado, o senhor está pedindo desculpa de quê? Eu viajei o mundo todo. Mas queria dizer, continue falando, que você conhece aqui de futebol do Brasil, é futebol e carnaval. E o senhor está falando de história. Quando eu falei isso, os 122 países que estavam no Centro de Convenções de Marília Castilha levantou, aplaudiu o Pelourinho de pé. Então, lá fora, as pessoas têm a sensibilidade que é o Pelourinho. Aqui eu passo no esquina no carro. Clarinho, o Pelourinho está violento. Como é que você consegue conviver ali? 2 estrangeiros foram roubados. É preciso a gente ter consciência e cuidado com essas colocações. Eles não foram assaltados. No Pelourinho não tem... Dificilmente você viu um... Os tais romenos, não é isso? Foram roubados, correram, caíram, se machucaram, ou seja, eles não foram agredidos, né? Não. E eles cometeram o equívoco de correr atrás de ladrão por causa de um celular. Não pode, a gente não pode reagir. Agora, Clarindo, voltando para esse assunto, você que está lá no Pelourinho, desde muito antes de primeira etapa, de se falar em primeira etapa, você já estava lá e era com gente que aquilo ali ficava de pé e tinha vida e funcionava. Não é? Quem frequentou o Pelourinho, eu frequentei o Pelourinho antes da primeira etapa, a gente via isso. Hoje a gente vê um aparato de segurança incrível. Muito policial na rua, muito guarda civil na rua, agora já tinha bastante, agora tem mais ainda. Tem uma central de vídeo monitoramento da Secretaria de Segurança do Estado, parece que vai ter uma central, outra de vídeo monitoramento da Prefeitura. Esse aparato todo que é visível, né? Quem está circulando pelo Pelourinho, se sentia falta de polícia, não sente mais. Né? Agora eu te pergunto, como empreendedor de turismo, com alguém que lida com o nosso visitante, qual é a impressão que a gente passa? A gente passa a impressão de que, ok, está seguro, ou passa a impressão de que se tem tanta polícia armada até os dentes aqui, tem alguma coisa errada? O que é que a gente comunica? O que é que você tem ouvido dos turistas nesses dias seguintes a essa comoção pelos turistas romenos? Boa pergunta. Muito boa. Existe uma dualidade. Quando colocaram 70 e tantas motos e mais de 20 viaturas, eu ouvi muitas pessoas perguntarem o que está se passando. Que parecia uma operação de guerra. Essa é a realidade. Mas as pessoas hoje se sentem mais seguras e isso significa dizer que nessa alta estação... Porque viralizou muito aquelas imagens dos 2 romênios. Aquilo para a gente foi muito ruim. O movimento caiu assim, despencou. Caiu em mais de 50%. E aí, tanto assim que os companheiros continuam, boa parte dos companheiros continuam fechando 7, 8 horas da noite. Eu, com marco ponto de resistência, eu seguro até 10, 11, até ter o último cliente. Porque se nós fecharmos, nós não estimularmos a presença das pessoas... Aí é rendição, né, Clarinha? Não é resistência. Não, eu nasci para quebrar paradigmas. Eu não sou jogar toalha. Tem muita gente que diz assim, a esperança é a última que morre. Minha esperança é imorredora. Se não fosse assim, eu não tinha chegado ali com 12 anos de idade no Bazar Americano, que era a porção maior daquele prédio, como empregado doméstico, e não fizesse estudando como o maior sacrifício da vida, porque minha família é pequena, meus pais tiveram só 24 filhos. Só. Você foi na mesma linha também? Não, né? Não, eu... Bem menos. Sou mais cuidadoso, tenho só 4. Educação e saúde custa muito caro, né? Eu bem sei. E aí, o que é que para mim, um dos principais fatores é a questão de eventos. Em 71, nós ousamos, quando a gente percebeu que até a década de 40, ali era um grande centro político, social, econômico e financeiro. A partir da Segunda Guerra Mundial, as ditas famílias tradicionais começaram a sair dali para o Corredor da Vitória, para a Graça. A própria cidade foi se expandindo, não é, para aquela região. Né? E na década de 70 nós assistimos mais perversos processos de esvaziamento.
saiu a Faculdade de Medicina, saiu o Instrumento Legal, saiu a sede do INCRA, saiu a Saiu o Academia de governo Bahia. todo? Fecha, Saiu o governo todo, está aí saiu pro o- CAB, é, né? fecharam o Cine Celso, desativaram o Plano Canapilar, desativaram o Charrua do Taboão, houve um incêndio cheio de arte de ofício, tiraram a administração do Estado, tiraram a administração do município. A Assembleia Legislativa saiu junto com o governo também? A Assembleia Legislativa, fecharam o Baneb, fecharam a Caixa Econômica e a sociedade virou as costas. Esvaziou, né? Virou as costas. E aí, em 71, a gente reúne lá algumas entidades, Sociedade de Produtores Desvalidos, uma entidade que tem 190 anos, foi o primeiro INSS desse país. Monte Pio dos Artistas, Arquidiocese, Pastoral da Mulher Marginalizada e outras entidades. E essa entidade foi até 71, foi até 79, começou a ter intervenções políticas. Eu, doutor Pedro Nascimento e outros diretores se afastaram e acabou a revista. Em 83, a gente reúne lá no primeiro andar da cantina, boêmios, intelectuais e alguns bilheteiros anônimos, e cria exatamente o projeto cultural Cantina da Lua, que é o que dá origem à Festa da Bênção. A Festa da Bênção, que, modéstia à parte, eu acho que foi o principal processo alavancador da revitalização. Antes mesmo, quer dizer, de 83 a 91, nós fizemos 800 shows na praça, trouxemos 4 ministros de cultura. Havia vida antes da revitalização, né, Clarinha? Muita vida ali dentro. Quer dizer, o sentimento que a gente tem é de que é uma região rica, com um potencial enorme, que não está sendo explorada, não é, devidamente, e que tem provocado esse impacto todo nas mais diversas áreas, né? Social, econômica, turística também. Você vê, depois desse episódio aí dos romenos, caiu o movimento lá no Pelourinho. Como é que você enxerga essa necessidade, sabe, de promover a valorização, o engajamento da comunidade nessa causa? Porque a gente já está levantando a bola, né? Precisa articulação política, articulação de todas as gestões públicas. E você está percebendo um movimento se fortalecendo cada vez mais nesse sentido, Clarindo? Lírio, eu acho que sim. É o envolvimento das todas as... Porque é um problema, como eu falo, um problema social. Tem, digamos, muita gente ali, os pintores tribais, precisam ser selecionados. Porque essa questão da abordagem é muito ruim quando você aborda uma pessoa que se oferece seu trabalho, oferece seu produto. Que a pessoa dizer não? Não. Não adianta insistir, ir atrás, cobrando. Tem 2 senhoras que alugam criança para pedir esmola. Isso é um problema social e um problema dos juizados menores. Isso. Aí tem o cara que amarra a fita e que diz que é cortesia, daqui a pouco bota uma correntezinha no seu pescoço. Esse pessoal precisa ser treinado e selecionado. Uhum. Porque eu, por exemplo, eu não gosto que ninguém me toque. Meu corpo, para mim, é um santuário. Meu corpo é tocado para carinho, doçura, essas coisas. Negócio de cara vir com a tinta, que eu não sei se a tinta é qualificada para uso do corpo humano. Sim, claro. E vem tocar em mim, eu não quero. Eu não gosto de ninguém ficar me tocando. Apesar de eu ser um abraçador nato, né? Mas tenho esse cuidado das pessoas estarem. Então, eu acho que as secretarias de cultura do Estado, do município, precisam investir. Nós tínhamos a Festa da Bênção, tínhamos a Festa do Leite, tinha Pelourinho dia e noite. Sim, Pelourinho dia e noite, eu me lembro. Uma programação cultural fantástica, né? Imagina, terça-feira, segunda-feira, parava um caminhão de uma cervejaria lá na porta da cantina, com 100 caixas de cerveja. Quando era quarta-feira de manhã, eles estavam lá pegando as 100 caixas vazias. O povo ia no centro histórico. E era uma coisa inédita. Uma terça-feira, o centro histórico lotado, literalmente lotado, a ponto... Ótimas recordações você me traz agora, Clarindo. Eu saía de lá com vários cravinhos e umburanas e cerveja, saía andando e ia para casa andando, numa boa. Em 83 eu lancei o cravinho. Quando lançamos a Festa da Bênção, lançamos o cravinho com bebida da Festa da Bênção. E foi um sucesso. Graças a Deus, o cravinho hoje é uma bebida... Foi esse movimento que deu visibilidade ao Pelourinho, mais do que não já era. Claro, já era um lugar conhecido. Você imagina, a primeira Festa da Bênção, dia 28 de outubro de 83, nós trouxemos, a imprensa na época chamou os 11 de ouro, Batatinha, Deraldo Gentil, Edil Pacheco, Riachão, Tião Motorista, Miriam Tereza, eram 11. Não deu 100 pessoas na frente do palco. Naquele momento nós enfrentávamos um dos piores preconceitos contra o Pelourinho. E aí,
eu fiquei apavorado com aquilo. Parte da diretoria do projeto também ficou meio apavorado. Tanto até que tem um abençoado que na quarta-feira chegou lá e disse: Clarindo, rapaz, que vergonha. Tire meu nome do seu projeto, que eu mereço respeito. Eu disse: rapaz, o que você está me dizendo? É a consequência, isso vai melhorar. Ele: não, tire meu nome. Eu tirei o nome dele, mas digo: esse cara está me dando uma injeção de força. E fomos para cima. Em 84, no primeiro aniversário do Projeto Cultural Cantinho da Lua, nós trouxemos Zezé Mota, que era a grande estrela da novela Rosa Baiana. Botamos quase 3 mil pessoas no terreiro. Houve uma mídia muito forte. E aí, eu me senti fortalecido para tirar o Olodum dali do fundo do Teatro Miguel Santana que ensaiava. Chamei o pessoal: vamos trazer o Olodum para as ruas, nós precisamos fortalecer essa luta da gente, vamos povoar esse lugar. E não deu outro, o Olodum saiu forte. Aí chamei filho de Gandhi, Djalma Passo, Deus pode chamar dele em bom lugar, que foi um dos grandes parceiros nossos. Djalma, você não tem vergonha dos filhos de Gandhi só se reunir carnaval, você que tem uma força enorme? Por que não vamos fazer alguma coisa? Na hora ele fez Seresta do Gandhi. Mas, Clarindo, o teu sentimento hoje, porque a gente está aqui enumerando uma série de problemas, necessidades, você como guardião ali do Centro Histórico, você e outros guardiões, qual é o sentimento, até para a gente já caminhar para o final da nossa conversa, infelizmente, mas queria perceber de você isso, e você já deixou bem claro, é resistente, não joga a toalha, mas está havendo motivos concretos para você realimentar essa esperança de ver um Centro Histórico de fato mais harmonioso entre todos esses aspectos que a gente colocou agora? Olha, para mim é um momento de esperança, de fé. Pelo seguinte, tiveram algumas ações, digamos, o prefeito foi rápido no gatilho. O Bruno foi rápido no gatilho. Com a Prefeitura Bairro? Prefeitura Bairro. Instalou exatamente ali no terreiro, que é o terreiro lá no Pelourinho, são os 2 lugares mais movimentados praticamente. E aí vem o Cruzeiro São Francisco. Instalou, nomeou uma pessoa que... Coronel Esturaro, que impõe respeito à bandidagem. Sim. E apesar de ter deixado a fala no quartel, como ele colocou, mas a marca dele é a marca exatamente, forte, né? Exato. A gente até conversou com ele tocando nesse ponto também. E aí a Guarda Municipal reforça mais 100 policiais na Municipal. Vem também a questão das câmeras e o envolvimento dos 3 governos. Então, eu tenho muita esperança. Agora, acho que precisa realmente cuidar dessa questão social. Precisa. Digamos, a conclusão das obras do Centro Histórico não vai precisar dizer: vamos fazer um projeto. Quem fez o planejamento daquilo ali foi o Dr. Valdec Ornelas. Senta, Valdec Ornella, Paulo Ormindo, outros arquitetos que estão comprometidos com o Centro Histórico, e vamos dizer: está aqui, vamos pegar o Saudade da Gama. O projeto tem um bocado. Os projetos estão prontos, estão engavetados. Porque eu não consigo ver a Praça do Reggae, ali em frente à Igreja Nacional dos Dados Pretos. A Rocinha? A Rocinha, meu Deus, a Rocinha tem 17 anos para construir 56 unidades. Imagina. O que é isso? Onde é que está o comprometimento com aquele lugar? Onde é que está o comprometimento? Como é que a cidade da música não tem a Casa do Samba? Eu corri o tempo todo com um projetinho pedindo: me dê o Cine Jandai que eu vou correr atrás de patrocínio e vamos transformar na Casa do Samba. Então, eu acho que as nossas autoridades, a sociedade organizada como um todo, tem que estar comprometido, se apropriar daquele lugar. Lugar mágico, extraordinário. Porque a violência está aí. Em qualquer lugar. E não é hoje, não. Está escrito no Gênesis 7, versículo 13, que então disse Deus a Noé que daria cabo de toda a carne da face da terra, porque a terra estava cheia da violência dos homens. A violência hoje é maior porque a humanidade cresceu. Olha aqui, todo mundo mandando mensagem para você pelo nosso YouTube, Clarindo. A Tereza Menezes, grande Clarindo Silva, quero minha terça da bênção de volta. O Wanderson Valente, senhor Clarindo, chegando, muito bom. Todo mundo aqui te mandando um abraço.
E a gente está plantando mais uma sementinha aqui, certamente, não é? Levantando essa questão, trazendo o debate à tona mais uma vez. E como você bem disse, não é? Decisão política é o que está faltando, porque projetos existem, a clareza, não é, da importância de se preservar, de se investir, seja no social, seja na segurança, enfim. Tudo que a gente sabe que precisa ser feito já está pronto, a gente já sabe o caminho da mina, não é verdade? Lógico. Falta só a decisão política, né, Clarindo? E espero que essa decisão política chegue, porque eu costumo dizer que o povo que não preserva o passado não vive o presente, jamais poderá construir um grande futuro. Os meus sinceros agradecimentos a vocês, aos ouvintes, e fé e resistência. Viva o Pelô! Pelô vivo! Aí! Pelô Clarindo! Os aplausos de Clarindo é uma marca. Eu já ia puxar aqui, todo canto você destaca essas palmas de Clarindo aí. Clarindo, muito obrigado. Um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. E, por favor, volte sempre. Obrigado. Sempre que me convidar, estaria aqui à disposição. Prazer todo nosso. Só faltou você convidar a gente para ir lá também, né? Eu estou sempre lá, mas esse menino aqui tem que ir lá. Vamos lá. Nós precisamos realmente nos apropriarmos cada dia daquele lugar. E agora a gente está na onda, ganhamos a paneira de bairro. Aí, tá vendo? Com 82% da votação, 22 mil e tantos votos, com a amendoizada. Olha aí, tá vendo? Cantina da Lua, parabéns. Templo da Resistência. Clarindo, mais uma vez um abraço, muito obrigado e até uma próxima. 1 minuto para as 8 na tarde FM.